Uma pastora alemã apareceu na estrada suja, exausta, com um olhar que refletia algo mais do que o medo, desespero. Entre os dentes, ela carregava algo com muito cuidado, como se sua vida dependesse disso. Ela se aproximou de um homem que estava prestes a entrar em seu caminhão e, sem hesitar, deixou um pequeno filhote aos seus pés. O filhote, então, com olhos vidrados, fez algo que ninguém esperava. Começou a chorar. Seu corpo tremia. Sua respiração estava ofegante, mas ela não se moveu, apenas esperou. O que esse homem faria a seguir vai partir seu coração e mudar a maneira como você vê a lealdade dos cães. Mas antes de começar, certifique-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar as notificações para mais histórias como essa. Agora, prepare-se para uma história de sacrifício, amor e uma reviravolta que você nunca vai esquecer. O vento frio soprava forte naquela noite, entre as luzes intermitentes dos postes de estrada. Uma figura solitária avançava com dificuldade. Sua pelagem, que antes era brilhante e farta, agora estava coberta de poeira e lama. Suas patas doíam, sua força estava falhando, mas ela não parou. Ela não podia parar. Entre suas mandíbulas, ela carregava com cuidado, quase sobre-humana, um pequeno pacote de vida, seu filhote. A pastora alemã olhava ao redor desesperadamente. Suas orelhas se moviam nervosamente, tentando captar qualquer sinal de perigo, mas tudo o que ela encontrava era o som dos carros acelerando, completamente indiferentes a ela. Ela estava com medo, mas não por si mesma, e sim por seu filhote. O filhote mal se movia, estava muito fraco, muito frágil. Seu pequeno corpo tremia de frio e fome. Ela o apertou gentilmente com o focinho, como se esse gesto pudesse lhe dar forças. Seu coração batia forte. Ela sabia que não tinha muito tempo. Havia caminhado por milhas, sentindo seu corpo falhar a cada passo, procurando por algo, alguém. E então, ela o viu. A alguns metros de distância, sob a luz fraca de um posto de gasolina, um homem estava ao lado de seu caminhão. Ele usava uma jaqueta grossa, botas gastas e seu rosto estava sério enquanto fechava a porta do veículo. Um ser humano. A pastora alemã hesitou apenas por um segundo. Ela sabia que os humanos podiam ser cruéis. Sabia que muitos a haviam ignorado antes, mas ela não tinha mais opções. Então, lentamente se aproximou da sombra que estava colocando as chaves no bolso. Ele percebeu um movimento periférico e virou a cabeça. Ele congelou. Ali, a alguns metros de distância, uma cadela magra e suja, com olhos cheios de angústia, o encarava e então, com muito cuidado, colocou o pequeno filhote no chão, aos seus pés. O homem piscou, sem entender. O filhote choramingou, um som fraco, quase um sussurro. Mal tinha forças para se mover. E então algo aconteceu que o deixou sem fôlego. A pastora alemã, sem desviar o olhar, começou a chorar. Não era um choro de dor, mas um choro de súplica. Sua orelha se mexeu ligeiramente, soltando pequenos suspiros trêmulos. Seus olhos, molhados e desesperados, suplicavam silenciosamente: por favor, salve-o. O homem sentiu um nó na garganta. Nunca tinha visto algo assim. Ele se agachou lentamente, sem tirar os olhos da mãe. Com a mão trêmula, ele acariciou o corpo pequeno e frágil do filhote. Ele olhou novamente para a cadela e então entendeu. Ela estava desistindo de seu filho, mas por quê? O homem sentiu um arrepio correr pela espinha. Ele olhou ao redor. Onde estava sua casa? Onde estava sua comida? Seu abrigo? A pastora alemã não usava coleira. Não havia sinais de que ela tivesse pertencido a alguém recentemente. Suas patas estavam machucadas, suas costelas marcadas, seus olhos fundos de fome. Essa cadela estava sem teto e havia caminhado até ali, carregando seu filhote o tempo todo. O homem sentiu uma dor no peito e então ela fez algo que o quebrou ainda mais. Ela deu um passo para trás, depois outro. O homem franziu a testa. Não, espere. Mas ela apenas o olhou pela última vez e se afastou. Ela estava indo embora, estava se despedindo. O homem sentiu uma dor no peito. Ele não podia deixar que isso terminasse assim. Ele fez algo que mudaria sua vida para sempre. Espera! Ele chamou, sua voz mais alta do que esperava. O pastor alemão parou. Seu corpo estava tenso, como se estivesse debatendo entre continuar caminhando ou voltar. Mas ela não se virou. O homem engoliu em seco e olhou para o filhote no chão. Ela parecia tão frágil, não podia simplesmente ficar ali. Com um suspiro profundo, o homem tirou sua jaqueta e cuidadosamente pegou o filhote.
envolvendo-o no tecido quente. O pequeno choramingou fraco, seu corpinho se acomodando na manta improvisada. O homem olhou de volta para a mãe. Não vá, disse ele suavemente, dando um passo à frente. Ela não respondeu, apenas ficou parada, com a cabeça abaixada. Ele se aproximou um pouco mais. Você não precisa fazer isso sozinha, murmurou, sua voz firme, mas acolhedora. Finalmente ela levantou a cabeça, seus olhos encontraram os dele pela primeira vez. O nome parecia rasgar sua alma. Ele nunca tinha visto um olhar tão triste em um cachorro. Ela piscou lentamente e então, pela primeira vez, abaixou a cabeça e caminhou até ele. Não correu, não tremeu, apenas caminhou e se sentou aos seus pés, seu focinho tocando suavemente o tecido que envolvia o bebê. O homem sentiu os olhos se umedecerem. Ele se abaixou e cuidadosamente passou a mão sobre a cabeça da mãe. Ela fechou os olhos por um segundo, como se aquele simples toque lhe trouxesse a paz que ela procurava há tanto tempo. E foi naquele momento que ele soube o que deveria fazer. Ele olhou para o filhote nos braços, olhou para a mãe exausta, mas com a esperança renascendo em seu olhar, e então, sem hesitar, abriu a porta da caminhonete e disse: Vamos para casa. Ela não se moveu imediatamente. Não porque estivesse hesitante, mas porque precisava de uma garantia de que aquilo não era um sonho. Quando o homem entrou com o filhote, olhou para ela com um leve sorriso no rosto. Ela sabia que finalmente havia encontrado um lar. Com um último suspiro trêmulo, o pastor alemão pulou na caminhonete e se aninhou ao lado de seu bebê. O homem ligou o motor e quando a estrada ficou para trás, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O motor da caminhonete rugiu suavemente na estrada tranquila da noite. O homem mantinha as mãos firmes no volante, mas sua mente estava completamente absorta no que acabara de acontecer. De vez em quando, ele olhava para o banco do passageiro. Lá, envolto em sua jaqueta, o pequeno filhote dormia, seu peitinho subindo e descendo de forma desigual, ainda fraco demais para reagir. No chão, ao lado dela, a mãe estava encolhida contra o banco, sem se mover. Sua cabeça descansava perto de seu bebê, mas seus olhos ainda estavam abertos. Ela não estava dormindo, não conseguia dormir. O homem percebeu que ela olhava para ele de vez em quando, com o mesmo brilho de desconfiança, misturado com total exaustão. Ele não podia culpá-la, quanto ela havia sofrido para chegar até ali. Ele suspirou e fixou os olhos na estrada. Você não precisa se preocupar, murmurou, embora não esperasse que ela entendesse. Sua voz era mais para si mesmo do que para o cachorro. Ninguém mais vai abandoná-las. O pastor alemão não reagiu imediatamente. Apenas suas orelhas se moveram levemente, como se sua força mal fosse capaz de registrar as palavras. O homem engoliu em seco. Como isso tinha acontecido, ele não fazia ideia. O que um cachorro como ela estaria fazendo naquela condição? Ele já tinha visto cães de rua antes, mas algo nela era diferente. Ela não tinha o olhar perdido de um animal acostumado à solidão. Ela tinha a alma despedaçada de alguém que já teve algo e o perdeu. Amanhã ele descobriria a história delas, mas naquela noite a primeira coisa era garantir que elas sobrevivessem. Quando finalmente chegou à sua casa, uma pequena cabana nos arredores da cidade, o relógio marcava mais de meia-noite. Ele desligou o motor e olhou para o lado. A mãe ainda estava acordada, mas o que mais o surpreendeu foi o que ela fez quando ele abriu a porta. Em vez de correr ou recuar, como qualquer cachorro assustado faria, ela esperou. O homem moveu um único músculo até ver ela pegar o filhote cuidadosamente nos braços. Então, como se isso fosse a única permissão de que ela precisasse, o pastor alemão se esforçou para se levantar e o seguiu até a casa. O homem sentiu um nó se formar em sua garganta. Não se tratava de um simples cachorro de rua. Era uma mãe que havia perdido tudo e estava apostando tudo nele. O interior da cabana estava quente, com o brilho suave do fogo iluminando as paredes de madeira. O homem carregou o filhote até um velho sofá, onde estendeu cobertores grossos e um travesseiro. Era a coisa mais parecida com um ninho quente que ele poderia oferecer a ela. Nesse momento, a mãe o seguiu até lá e ficou na porta. Ele percebeu imediatamente. Seu corpo estava tremendo, não apenas de frio, mas de incerteza. Ela estava realmente segura ali. O homem se abaixou e estendeu a mão. Ela não a cheirou, não a empurrou para longe, apenas o olhou. E nos olhos dela havia algo devastador, não medo, mas resignação. Ela estava pronta para que ele projetasse sua sombra sobre seu ombro. Ela sentiu seu peito apertar.
Quantas vezes a porta havia se fechado em seu rosto sem uma palavra. Ela se levantou e foi até a cozinha, e o pastor alemão a seguiu com os olhos, mas não se moveu. Quando ele voltou, estava carregando um prato com comida. Não era muito, apenas um pouco de carne desfiada que ele havia guardado na geladeira, mas quando colocou no chão à sua frente, os olhos dela se abriram mais do que ele já tinha visto até então. Ela não tocou imediatamente, não atacou com fome, esperou. O homem percebeu que ela não se movia, porque não sabia se aquilo era para ela ou se ele iria pegar de volta. Esse simples detalhe fez seu coração se partir em dois. É seu, disse ele suavemente, e finalmente ela comeu. Não com desespero, nem com ânsia, mas com a tristeza de alguém que não comia há dias, mas que também não queria se animar demais. O homem soltou um longo suspiro. Aquela cachorra não tinha sido apenas abandonada, ela havia sido traída. Quando terminou, levantou a cabeça lentamente e o olhou. Ele não se moveu, nem ela. Ficaram em silêncio, se olhando, e pela primeira vez, algo mudou em seus olhares. Não era confiança, ainda não, mas era algo muito perto de esperança. Com passos inseguros, ele se aproximou do sofá onde o filhote dormia e, sem fazer barulho, deitou-se ao lado dela. O homem sorriu. Ela ainda não sabia, mas aquela já era sua casa. A aurora chegou lentamente, filtrando-se pelas cortinas da cabana e banhando tudo com um brilho dourado. O homem acordou com o som da madeira estalando na lareira, sentindo o calor reconfortante do fogo ainda aceso. Por um momento, ele quase se esqueceu do que aconteceu na noite anterior. Mas quando virou a cabeça e viu a cena à sua frente, tudo voltou à sua mente com uma força avassaladora. No velho sofá, sobre o cobertor que ele preparou, o pastor alemão estava enrolado ao lado do filhote. Mas dessa vez, algo era diferente. Ela estava dormindo. Não estava rígida, não estava alerta. Pela primeira vez, quem sabe em quanto tempo, ele a viu baixar a guarda. O homem permaneceu em silêncio, observando-a. Sua respiração era lenta e profunda. Seu peito subia e descia calmamente. Suas patas, antes tensas e prontas para fugir, estavam estendidas, em uma postura de total descanso. Ela havia comido, encontrou um lugar quente e, ao menos por algumas horas, encontrou paz. O homem sentiu um nó na garganta, mas seu olhar desceu até o filhote, e sua expressão mudou imediatamente. O pequenino ainda estava muito fraco, sua respiração irregular, seus movimentos eram apenas espasmos involuntários. Ele não acordou quando o homem se aproximou, nem reagiu quando ele passou a mão delicadamente sobre seu corpinho. Ele ainda estava lutando pela vida. O homem suspirou, passando a mão pelo rosto. Ele precisava de ajuda. O caminhão tremeu ligeiramente ao fazer a curva na estrada de terra. O homem segurava o volante com uma mão, enquanto a outra descansava em seu colo. Aquele pequeno filhote estava envolto em uma manta, ao lado dele no banco do passageiro. A mãe olhava para ele com a alma nos olhos. Ela não tirava os olhos dele, nem por um segundo. Seus instintos gritavam para que ela não o perdesse novamente. Cada vez que o filhote fazia um som, ela virava a cabeça e o cheirava desesperadamente, como se tentasse ter certeza de que ele ainda estava ali. O homem, que entendia, sem tirar os olhos da estrada, murmurou: "Eu vou te ajudar." O pastor alemão piscou, mas não reagiu. Parecia que ela não se permitia acreditar nas palavras dele. Quando chegaram à clínica veterinária da cidade, o homem saiu do carro com o filhote nos braços. O pastor alemão o seguiu bem perto calmamente. Ele disse com voz tranquila: "Estou aqui." Entraram rapidamente. A recepcionista levantou os olhos e, ao ver o filhote, sua expressão se tornou preocupada. "O que aconteceu com ele?" "Não sei", respondeu o homem sem soltar o filhote. "Eu o encontrei ontem à noite, ele está muito fraco. Não sei quanto tempo ficou sem comer." Nesse momento, a porta que dava para o consultório se abriu e o veterinário apareceu. "Deixe-me ver ele", disse sério. O homem assentiu e cuidadosamente abriu a manta. O pastor alemão choramingou. O veterinário pegou o filhote com extrema cautela e rapidamente o levou para a sala de exames. Mas quando tentou fechar a porta, a mãe empurrou para entrar. "Não espere", disse o veterinário. "Eu preciso examiná-lo primeiro." O pastor alemão rosnou, não com agressão, mas com medo. O homem entendeu imediatamente, ela pensava que ia perdê-lo novamente. Ela se agachou e colocou a mão na cabeça dele. "Eu vou trazê-lo de volta", sussurrou. Ela o olhou, não acreditava nele, mas quando o veterinário fechou a porta, ela não tentou segui-lo, apenas ficou lá, esperando.
A sala de espera da clínica veterinária estava completamente silenciosa. O homem passou a mão pelo rosto. Cansado, ele não disse nada. Já tinha ido a hospitais antes. Já havia esperado por notícias importantes, mas isso era diferente. Era desespero em sua forma mais pura. Ao seu lado, o pastor alemão não se moveu. Desde o momento em que o veterinário fechou a porta, segurando o filhote nos braços, ela ficou sentada na mesma posição, com os olhos fixos na entrada do consultório. Suas orelhas, embora caídas pela exaustão, permaneceram atentas a qualquer barulho do outro lado. Ela não piscou, não ofegava, nem respirava pesadamente. Apenas ficou ali, completamente silenciosa, esperando. O homem olhou para o relógio. Estavam na mesma posição há quase uma hora. Ele suspirou e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Vai ficar tudo bem, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. O pastor alemão não reagiu. O homem a observou de soslaio. Havia algo devastador em sua postura. Não era apenas esperança, não era apenas preocupação, era puro medo. Medo de que, quando a porta se abrisse, seu filhote não estivesse mais vivo. Medo de que dessa vez o homem não conseguisse salvá-lo. Ela pressionou os lábios e olhou para o chão. Quanto tempo essa cadela já havia sofrido? Após 1 hora e meia, a porta finalmente se abriu. O veterinário saiu com o filhote enrolado na mesma manta. Sua expressão era séria, mas não trágica. O pastor alemão imediatamente se levantou. Seus músculos se tensionaram. Suas orelhas se ergueram. Seus olhos, que até então pareciam opacos, se abriram completamente, fixos no pequeno pacote nas mãos do veterinário. O homem viu como ela prendeu a respiração. O veterinário se abaixou lentamente e estendeu o filhote para ela. Ela ainda está fraca, disse suavemente, mas tem uma chance. O homem não teve tempo de reagir, pois a mãe já estava lá. Ele esqueceu o cansaço, esqueceu a dor, esqueceu tudo. Ele se aproximou e começou a cheirar freneticamente seu filhote. Acariciou ela para ter certeza de que ela estava realmente lá, que não era um sonho. Então, ela soltou um som que quebrou a alma de todos na sala. Foi um gemido longo e trêmulo que veio de dentro do peito dela. Não era apenas alívio, não era apenas tristeza, era tudo ao mesmo tempo. Espanto. Ela sentiu um nó na garganta. O pastor alemão desabou sobre ela. Suas patas dianteiras cobriam o filhote com o focinho, como se quisesse garantir que a coisa que ela mais amava nunca fosse tirada dela novamente. O veterinário suspirou. Ela ainda precisa de calor, leite e muita atenção. Eu não sei há quanto tempo ela estava sem comida, mas se ela sobreviver nas próximas 48 horas, ela terá uma boa chance. Elon assentiu. Faremos tudo o que for preciso. O veterinário olhou para a mãe e sorriu levemente. Acho que ela também. Quando saíram da clínica, o sol já estava alto no céu. O homem abriu a porta do caminhão para ela, mas desta vez não precisou dizer nada para a mãe. Ela pulou dentro imediatamente. Ela nunca mais deixaria seu filhote sozinho. O homem entrou no banco do motorista e olhou para o lado. O filhote estava no cobertor, tremendo, fraco, mas vivo, e o pastor alemão o olhou como se ele fosse a única coisa que importasse no mundo. O homem exalou, sentindo uma sensação estranha no peito. Nunca quis tanto que algo desse certo. Quando chegaram à cabana, o homem deixou o caminhão ligado por mais alguns segundos. Ele observou a mãe e o filhote. Ela ainda estava na mesma posição em que esteve toda a viagem. Não tirava os olhos do bebê, nem por um momento. Finalmente, o homem desligou o motor e abriu a porta. Vamos! O pastor alemão foi o primeiro a sair, mas ao invés de correr em direção à casa, ela esperou. Seu olhar foi do homem para o filhote e depois de volta para o homem. A mensagem estava clara. Entregue-o para mim. O homem engoliu em seco. Eu vou carregá-lo para dentro, tudo bem? Ela não reagiu. Não confiava nas palavras dele. Então, em um gesto que a deixou completamente imóvel, o homem estendeu o cobertor com o filhote em direção a ela. Por um momento, o tempo pareceu parar. A mãe o olhou, olhou para o filhote e então estendeu o focinho com o maior cuidado e o pegou entre os dentes com a mesma delicadeza com que o havia trazido para ele na primeira vez. O homem sentiu o peito arder. Não disse nada, apenas caminhou em direção à casa e ela o seguiu. Quando entraram, o pastor alemão foi direto para o sofá onde haviam dormido na noite anterior. Ela colocou cuidadosamente o filhote no cobertor, subiu ao seu lado e o envolveu com o corpo, protegendo-o. O homem suspirou e passou a mão na nuca. Foi até a cozinha, colocou um pouco de água e deixou um prato com comida no chão. Desta vez, ela não hesitou,
mas se aproximou lentamente e comeu, não com desespero, não com medo, apenas com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, ninguém iria tirar aquilo dela. O homem sorriu levemente. Ela ainda não confiava completamente nele, mas ele havia dado um passo. Quando terminou de comer, voltou para seu lugar ao lado do filhote e finalmente fechou os olhos. Não em alerta, não por causa do medo, mas porque finalmente se sentia segura. O homem deixou-se cair na cadeira e olhou para a cena em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que tinha uma responsabilidade muito maior do que imaginava. Olhou para a mãe, olhou para o filhote e soube de uma coisa com certeza: ele nunca os deixaria. O vento soprava suavemente entre as árvores. Quando o homem acordou, a fumaça na lareira ainda queimava, projetando sombras nas paredes de madeira da cabana. Do lado de fora, a noite tinha lentamente se dissipado, dando lugar a um céu pálido com os primeiros vestígios da aurora. Mas a primeira coisa que o homem fez, quando abriu os olhos, não foi olhar para o relógio ou verificar o telefone. Ele se virou em direção ao sofá e lá, a cadela pastor alemão estava completamente enrolada em torno do filhote, pequeno, cobrindo-o com seu corpo como se fosse sua única fonte de calor no mundo. Sua respiração era calma, seu peito subia e descia lentamente, e ela dormia profundamente, assim como o filhote. O homem ficou em silêncio, algo dentro dele se relaxou. Eles estavam vivos pela primeira vez em dias. O pastor alemão havia dormido sem medo pela primeira vez em sei lá quanto tempo. O filhote tinha uma verdadeira chance de sobreviver. Ombissombre passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço se acumular em seu corpo. Ele se levantou cuidadosamente, tentando não fazer barulho, e caminhou em direção à cozinha. Era hora de pensar no futuro. Quando o cheiro do café quente preencheu a cabine, o pastor alemão mexeu as orelhas, seu corpo se tensionou, sua respiração mudou, e então ela abriu os olhos. Assim que viu o homem se movendo na cozinha, ela se levantou imediatamente. Mas desta vez algo tinha mudado. Não havia mais fuga em seu olhar, não havia desconfiança. Havia algo novo, algo mais profundo. O homem percebeu e sorriu. "Bom dia", disse ele. Ela não reagiu, apenas o olhou e então seu olhar se abaixou para o filhote. Ele ainda estava dormindo, ainda respirando. O pastor alemão expirou lentamente, e então deu um passo, e depois outro, sem tirar os olhos de seu filhote. Ela se aproximou do homem, não por medo, não por necessidade, mas porque pela primeira vez ela queria saber mais sobre ele. O homem colocou sua xícara de café na mesa e se abaixou lentamente. "Sabe de uma coisa?", murmurou ele sem esperar uma resposta. "Ainda não sei seu nome." A cadela balançou a cabeça ligeiramente. A fêmea sorriu. "Não sei como você chegou aqui ou tudo o que passou", continuou ela, olhando-o silenciosamente, mas não se afastando. "Mas eu sei uma coisa", o homem disse. "Você não precisa mais fazer isso sozinha." O pastor alemão piscou. Algo em sua postura mudou. Então ela fez algo que o homem não esperava. Com movimentos lentos e cuidadosos, ela se aproximou ainda mais e descansou a cabeça na mão do homem. O contato durou quase um segundo, mas naquele segundo tudo mudou. O homem sentiu seu peito doer. "Ah, eu entendo", sussurrou ele, acariciando suavemente sua cabeça. "Você só precisava de alguém para te dizer, né?" O pastor alemão fechou os olhos por um momento. Não em medo, não em alerta, mas em paz. E foi nesse momento que o homem soube que havia tomado a decisão certa. Ela e seu filhote ficariam para sempre. O ar da manhã estava fresco e calmo. Lá fora, as árvores balançavam suavemente com a brisa. O sol estava começando a atingir o céu com um brilho laranja. O homem estava sentado à mesa da cozinha, segurando uma xícara de café, observando silenciosamente a cena à sua frente. O pastor alemão nunca deixou ao lado do filhote. A cada poucos minutos, ela o cheirava suavemente, como se certificasse de que ainda estava lá. Ela tocava seu focinho carinhosamente, como se a cada movimento do pequeno, ela o lambesse na cabecinha com paciência infinita. O homem se apoiou com um cotovelo na mesa e suspirou. Ele sabia que isso era apenas o começo. O filhote ainda estava fraco. Seus movimentos eram desajeitados, seus olhos mal se abriam, seu pequeno corpo tremia de vez em quando, como se ainda estivesse lutando para se agarrar à vida. Mas havia algo diferente nele naquela manhã. Algo que ele não havia notado na noite anterior. O pequeno tinha mais força. Suas patas não estavam mais completamente paradas. De vez em quando, ele tentava se mover, rastejando pelo cobertor. E o mais importante de tudo,
ele não estava mais frio. O homem sentiu uma pequena faísca de esperança. A mãe o manteve vivo. O calor de seu corpo, sua constante atenção, seu instinto protetor haviam feito o impossível. Mas agora era a vez dele de fazer a sua parte. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção ao sofá. O pastor alemão levantou a cabeça imediatamente. Ela não rosnou, não mostrou os dentes, mas seus olhos estavam alertas. Um homem agachado à sua frente levantou as mãos calmamente e sussurrou: "Não, eu não vou exagerar. Nada de mal vai acontecer. Eu só quero ajudar." A mãe não se moveu. Suas orelhas ainda estavam erguidas, mas seu corpo não estava tenso. O homem respirou fundo e lentamente estendeu a mão até que seus dedos tocassem a manta onde o filhote estava. O pequenino gemeu suavemente e a mãe imediatamente o cheirou, mas não o afastou. O homem sentiu um arrepio correr pela espinha. Ela estava permitindo que ele tocasse o bebê. Era um gesto sutil, mas significava tudo. Com extrema delicadeza, ele deslizou a mão por baixo do corpinho do filhote e o pegou, ainda com a manta envolta. O pastor alemão o observava com a alma nos olhos, mas a fome não o impediu. Ele se sentou no sofá, segurando o filhote com ambas as mãos. Seus olhinhos pequenos tentaram se abrir e sua linguinha minúscula apareceu fraquinha quando sentiu o calor da pele do homem. "Olá, pequenino", murmurou o homem com um leve sorriso. O pastor alemão se aproximou. Ela não conseguia desviar os olhos. Cada pequeno movimento do filhote, cada gemido fraco, cada piscar de olhos lento, ela observava tudo. O homem engoliu em seco. Ela ainda estava assustada, com medo de que, a qualquer momento, ele atirasse de perto dele. Então ele fez a única coisa que poderia fazer. Ele se inclinou um pouco e colocou o filhote de volta na manta, bem em frente a ela. Ele não o segurou, apenas o devolveu. A mãe piscou e, sem hesitar, envolveu o filhote com o focinho e o abraçou contra o peito. O homem sorriu. "Eu te disse", sussurrou. "Você não precisa fazer isso sozinha." O pastor alemão o olhou e pela primeira vez confiou nele. O dia passou lentamente, com uma calma que contrastava com tudo o que havia acontecido antes. O homem passou a tarde organizando a cabana, certificando-se de que ambos os cães tivessem um lugar confortável para dormir. Cada vez que ele passava por eles, a mãe o olhava, mas não mais com desconfiança. Sempre que ele trazia comida ou água, ela se aproximava com mais confiança. Cada vez que ele falava, ela começava a ouvir. E quando a noite caiu e o fogo na lareira iluminava a cabana com sua luz laranja, algo inesperado aconteceu. O homem se sentou no sofá, suspirando, passando as mãos pelo rosto, sentindo o cansaço do dia. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, ela estava lá. O pastor alemão havia se levantado do chão e estava ao seu lado. Ela não estava procurando comida, não estava procurando nada. Ela simplesmente ficou lá, olhando para ele. O homem engoliu devagar, levantou a mão e a trouxe perto de sua cabeça. Ela não se moveu. Com o máximo cuidado, ele acariciou a pelagem atrás das orelhas dela. Ela fechou os olhos e, naquele momento, o homem soube que ele não era mais apenas um estranho para ela. Ficaram assim, em silêncio. O fogo crepitava suavemente, iluminando a cabana com uma luz quente e acolhedora. Pela primeira vez, o pastor alemão parou de observar. Ela finalmente se permitiu descansar. Pela primeira vez, ela se sentiu em casa. O homem sorriu. "Bem-vinda", sussurrou. E em resposta, ela simplesmente descansou a cabeça em sua perna. Eles não estavam mais sozinhos. Não havia mais medo. Havia apenas o começo de uma nova vida juntos. Os dias passaram e a rotina na cabana começou a mudar lentamente. O homem acordava cedo todas as manhãs. E a primeira coisa que via era o pastor alemão dormindo ao lado de seu filhote. Ela sempre o mantinha perto de seu peito, com o focinho descansando suavemente em sua cabecinha, como se ainda tivesse medo de que algo pudesse tirá-lo dela. Mas a cada dia, o filhote melhorava. Sua respiração ficava mais forte. Seus movimentos, embora desajeitados, se tornavam mais constantes. Seus olhinhos, que antes mal se abriam, agora seguiam a silhueta de sua mãe e do homem. E um dia, sem aviso, deu seu primeiro passo. O homem estava preparando o café da manhã quando ouviu um som estranho, quase um sussurro no tapete. Ele virou a cabeça e viu. O filhote de pastor alemão estava tentando ficar em pé. Suas patas tremiam. O homem parou o que estava fazendo e se aproximou devagar. O filhote vacilou, perdeu o equilíbrio e caiu, mas tentou de novo. Dessa vez, deu 2 passos, depois 3.
e com um pequeno gemido, correu até a mãe, se escondendo entre suas patas. O homem ficou emocionado. A mãe olhou para ele, e em seus olhos não havia mais medo, só orgulho. O homem se agachou e acariciou o filhote. Ele se encolheu, mas logo olhou para ele com curiosidade. O homem sorriu e disse: "Bem-vindo ao mundo, pequenino." Então, algo mágico aconteceu. A mãe balançou a cauda. Para o homem, foi um sinal de confiança. Ela sabia que estava segura, que aquele era seu lar. As semanas passaram e o filhote cresceu rapidamente. Suas pernas, antes trêmulas, agora o levavam a explorar tudo com curiosidade. Logo, a mãe o acompanhava. O homem riu quando viu os dois brincando. A mãe corria atrás dele, fingindo pegá-lo. O filhote pulava e se divertia. Cada vez que caía, a mãe o ajudava a levantar. Era lindo e o homem sentia paz. Então ele disse: "Acho que é hora de vocês terem um nome." Ele olhou para a mãe e disse: "Que tal Luna?" A mãe olhou para ele e moveu a cauda. O homem sorriu. Luna. Depois ele pegou o filhote nos braços e disse: "E você será Sol." O filhote levantou a cabeça como se entendesse. A mãe lambeu o filhote carinhosamente. O homem sorriu. Agora eles eram uma família. Naquela noite, o homem ouviu passos suaves e sentiu o peso de um corpo ao lado de sua cama. Ele sabia que era Luna, com o filhote ao seu lado. O homem fechou os olhos, sentindo paz. Eles não estavam mais sozinhos, não havia mais medo, só o começo de uma nova vida, juntos. Luna havia perdido tudo, mas encontrou alguém que lutou por ela. Agora ela e seu filhote tinham um lar e uma nova chance de ser felizes. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias de esperança e segundas chances.